Salve progressistas, eu sou o Clayson. Mais uma vez, Dino vai até o Congresso. É um ministro que tem mais de 100 pedidos para que esteja no Congresso. Não é só isso. Além de ser recordista, ele também é o ministro, pelo menos até agora, estamos no dia 25 de outubro, até agora é o ministro que mais vezes teve que ir ao Congresso. Então, é aquele que mais atende o Congresso e é aquele mais requisitado pelo Congresso. Mas por que, Clayson? Por que isso acontece? Por uma questão simples, porque o ministro Flávio Dino é apontado como um dos melhores ministros do Lula. Eu não estou querendo aqui diminuir nenhum ministro não, tá? Ou ministra. A questão aqui é que o Flávio Dino é realmente um sujeito fora da curva. Ele está bem acima da maioria daqueles que ocupam a política brasileira. É bom lembrar que ele é um senador. Então, naqueles que estão lá no Congresso, o Flávio Dino está acima. Foi um governador eleito no primeiro turno por 2 vezes e foi o recordista, foi o senador com o maior número de mais de 2 milhões de votos. O Flávio Dino ele teve quase 65% dos votos do Estado. Isso é um recorde nacional. É muito raro isso acontecer. E é claro, ninguém melhor do que o próprio povo do Maranhão para avaliar o Flávio Dino. Porque, afinal de contas, governador do Maranhão. E a gente precisa aqui levar em consideração alguns fatores importantes. A maioria das pessoas querem tentar de todas as formas diminuir o Flávio Dino. E todas as vezes que há essa tentativa, as pessoas sempre se dão muito mal, porque você tem que ficar utilizando artifícios. Você tem que fugir da realidade, você tem que trazer coisas mirabolantes. Você pega, por exemplo, um sujeito como esse rapaz, né, esse senhor, na verdade, que tem uma peruca. Se eu tivesse uma peruca dessa assim, eu já teria vergonha só de sair pra rua com essa peruca. Mas pega esse cara que fala um monte de palavrão lá no meio e tudo mais e veja a resposta do Flávio Dino para ele. É uma pena que Vossa Excelência, que tem o domínio, não consiga enfrentar os verdadeiros bandidos desse país. A responsabilidade, senhor ministro, seria do senhor ou seria do presidente Lula? Resposta. Apenas para informar aos 2 parlamentares que nós seguimos esse livro, que é a Constituição. Então, como nós temos que cumprir a Constituição, nós temos o artigo 144. Os senhores se declaram policiais e, com certeza, sabem, eu imagino que saibam, que no parágrafo 6º está escrito assim, abre aspas, as polícias militares e os bombeiros militares, forças auxiliares, reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados. Então, eu não posso cuidar de assuntos que são de atribuição estadual. Imagine, deputado, o senhor querendo ir na Assembleia Legislativa e votar uma lei estadual. O senhor pode? Não, o senhor não pode, porque não está na sua atribuição. Mostre leve lá para mim, no Ministério da Justiça, uma pessoa, um clube de tiro que tenha sido fechado, uma pessoa com arma legal que tenha sido apreendida. O que nós aprendemos são armas ilegais. E armas ilegais são armas de bandidos, de quadrilheiros, de criminosos. E o fato de nós aprendermos as armas ilegais é a prova que nós combatemos as organizações criminosas com seriedade. Eu vou explicar rapidamente, tá? Esse Éder Mauro, né? O Éder Mauro, esse Éder Mauro e o Caveira, esse delegado Caveira, que vai pra lá com o óculos escuro, rapaz. Que eu fico pensando o que tem na cabeça de bom, ele pode estar com conjuntivite, né? Ele pode estar com alguma coisa ali, mas, sabe? Para fazer uma... Porque esses bolsonaristas, eles são isso, né? Tem um que fica usando um chapéu desse tamanho aqui, ó. Tá fora. Tá fora aqui. É um chapelão. O outro fica enrolado numa bandeira. A outra fica com a tiara que lembra o nazismo. Cada um usa um artifício para colocar a sua presença ali. Esse Caveira é um cara que vai de óculos escuros lá dentro. Mas veja bem, qual que é a pergunta deles? É sobre segurança estadual e sobre
a incapacidade que eles têm, por um lado, e por outro lado, muito mais parece a desonestidade intelectual, de atribuir problemas de Estado ao governo federal, à União. E aí ele tem que explicar de uma forma didática, é um professor, né? O Flávio Dino é um professor, ele tem que explicar isso para que isso seja esclarecido, não para aqueles dois ali, mas principalmente para quem está acompanhando, para que as pessoas compreendam. Eu vou trazer aqui para você um desses caras que, quando ele tá nervoso, ele fala como se estivesse bêbado, mas eu percebi que não, é o jeito dele de falar. Ele tem uma das piores vozes do universo. É aquela voz irritante, chata, renitente, estridente no teu ouvido. E é um jovem, né? Ele teve uma participação na Câmara de Porto Alegre, é um jovem deputado, e mais uma vez sendo lacrado, mitado pelo Dino. Eu vou trazer para você vários vídeos aqui, sempre pedindo, só lembrando para você dar o like, hein? Olha lá, tô lembrando. Já estava esquecendo, né? O like é importante. E se você não é a primeira vez que está aqui com a gente, principalmente, eu peço para que você se inscreva no canal. Dê essa força pra gente, se inscreva aqui no canal. Vamos ouvir aqui o jovem deputado Marcon. O senhor tem alguma visão sobre por que houve comemoração nos presídios quando o Luiz Inácio Lula da Silva venceu? Bem, primeiro, deputado, sobre comemorações em presídios, eu não conheço esse assunto, porque eu não tenho amigos em presídios. Então, eu não sei se houve comemoração. Se o senhor tem essa informação, tem foto, tem filme... Deputado Sola, por favor, deputado Sola, não vamos interromper o ministro, por gentileza. Vamos manter a ordem que está indo tão bem. Então, eu realmente desconheço esse fato de comemorações, enfim, e parece um pouco com essa história das imagens do 8 de janeiro, que parece, por sua vez, com a história da Terra plana. É uma criação mental que fica aí circulando pela internet, enfim, é o atual estágio da humanidade. Esse sujeito, Marcon, ele utilizou uma imagem que é uma montagem. Eles pegaram um áudio de pessoas enaltecendo o Lula e inseriram esse áudio de uma manifestação sem nenhuma ligação com presídio, qualquer coisa, e inseriram esse áudio numa imagem feita de forma ilegal dentro de um presídio para dar a entender que os presidiários estão comemorando a vitória do Lula. Aliás, a imagem que eles utilizam como base é uma imagem que já tem muitos anos, muito antes, obviamente, do Lula ser eleito agora. E nas outras ocasiões. Então, é uma montagem. E ele utiliza essa montagem para interpelar o ministro. Assim, a cara de pau é gigantesca, não tem tamanho. Vamos a mais um trecho. Em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro, o senhor tem razão, é algo que vem de décadas, e um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi o incentivo às milícias. As milícias foram incentivadas por políticos e protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. E nós temos, portanto, essa atitude de combate firme, não só às facções, mas como também aos milicianos, que têm apoio de políticos, mas do nosso governo tem uma só atitude, que é o combate. Bem, aqui ficou claro, né? Ele está se referindo ao próprio Bolsonaro, que tem relação com milicianos, que defendeu milicianos no Congresso. E aos filhos dele, que deram emprego a milicianos. O Adriano de Nóbrega, né? É um desses exemplos. A esposa e a mãe dele estavam empregadas em gabinete de filhos do Bolsonaro. Então a relação de políticos com milicianos, ela é muito clara em relação à família do Bolsonaro e ao próprio Bolsonaro. Aqui ele também deixa claro, o Flávio Dino, sobre essa relação do governo e sobre o próprio Bolsonaro. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu bens no valor de 350 milhões de reais. Esse ano está chegando perto de 3 bilhões de reais. Isto é combater facção criminosa. Isto é combater a organização criminosa.
A apreensão de armas ilegais neste ano é quase o dobro da apreensão no ano passado. Isto é combater a organização criminosa. Por que que eu não faço alusão a esta ou aquela facção? Porque eu não sou propagandista de facção, eu não sou marqueteiro de facção. Eu sou o ministro da Justiça que coordena a política efetiva, real e diária de combate à facção. Se alguém fica repetindo o dia todo o nome de uma facção, e isto é científico, a única coisa que se faz é fortalecê-la. Bem, por que ele estava dizendo isso? Porque o tempo todo o pessoal estava falando lá de Comando Vermelho, divulgando o Comando Vermelho. Eu trabalho com imprensa há muitos anos, né? Durante quase 30 anos, com veículos de comunicação, no rádio, no jornal, na televisão. E existe uma regra dentro do jornalismo. Você não fica citando o tempo todo o nome da facção. Porque quando você cita, você de fato está fortalecendo, divulgando essa facção. Eu vou trazer para você agora o trecho em que o próprio Nicolas Chopetinha ainda insiste nesse tipo de discurso imbecil. O homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. Eu não sei por que há esse preconceito violento, abjeto, contra os moradores de um bairro do Rio de Janeiro. Por que há essa ideia de que fuzis são encontrados numa mansão na Barra da Tijuca e ninguém diz que a Barra da Tijuca é bairro de faccionado? Porque são ricos? Assumam que não gostam de pobre. Assumam que não gostam do povo. Em relação ao Complexo da Maré, já foi esclarecido dezenas de vezes, em entrevistas e em comissões, inclusive nesta. É mentira que eu entrei no Complexo da Maré sem segurança. Isso é algo... eu ia dizer outra palavra, mas para não me nivelar por baixo. É inverídico, é falso, é mentiroso. Havia dezenas de policiais presentes, da Polícia Federal, da PM do Rio de Janeiro, todas as forças que foram avisadas. Então, como você vê, é completamente despreparado esse Nicolas, né? Assim como a Zambelli. A Zambelli ocupou um tempo enorme ali, ficou quase 10 minutos ali falando e não conseguiu sair do lugar, patinando o tempo todo. Vamos a um trecho da Zambelli. Qual tipo de sanção, ministro, o senhor fará caso esse PL da censura não passe aqui no Congresso? Deputada Carla, primeiro, o que a senhora chamou de PL da censura é de autoria de um senador, Alessandro Vieira, e foi aprovado no Senado e tramita na Câmara. Não é um projeto do governo. E o deputado Orlando, que estava aqui, é o relator e, obviamente, ele tem uma posição em defesa da liberdade, da democracia, que é a mesma posição do governo. Agora, isso não significa liberou geral. A senhora veja, por exemplo, esse caso trágico de anteontem, do menino que matou o outro na escola. A senhora sabe onde eles trataram desse assunto? Na plataforma Discord. A senhora acha que é razoável que plataformas sejam usadas para mutilação, para pornografia infantil, para instigação de suicídio, para trama de assassinatos? A senhora chama censura prevenir crimes, reprimir crimes, investigar crimes? Não tem jeito, né? Você vê claramente o quanto são estúpidos esses extremistas e o quanto, na verdade, quando eles saem ali, né, tirou o celular da frente, aí já ficam completamente perdidos, já não sabem o que fazer. E por isso o resumo de hoje não poderia ser outro, né? Mais uma vez, Flávio Dino tratorou os extremistas na Câmara. Tem mais de 100 pedidos aí pra frente, eu não sei se eles vão continuar desse jeito, se eles vão querer acuar o Flávio Dino de todas as formas. Mas tá aí, né? Eles sempre acabam repetindo as mesmas coisas, falam a respeito dessas câmeras dentro, que é uma coisa assim, primeiro, lá
no Ministério da Justiça, né, no Ministério do Flávio Dino, não houve invasão, então ninguém entrou lá. As câmeras que as pessoas da extrema-direita dizem, não liberou a câmera, não isso e aquilo, as câmeras elas têm um sensor, então elas só funcionam quando há uma movimentação, há um movimento, alguém passa por ali e tudo mais. Caso contrário, elas de fato não funcionam, porque elas estão lá justamente para captar movimento. Se não tem absolutamente nada, não tem imagem, não tem o que filmar. E naquele dia, naquele domingo, não era um dia de trabalho no Ministério, portanto, muitas câmeras não funcionaram em função disso, porque elas detectam o movimento. O contrato feito com esses servidores, com essa empresa que coloca monitoramento lá, é de 2018. Não foi o governo Lula que fez, nem muito menos o Flávio Dino. Então, ali nós temos um procedimento técnico que foi seguido um dia depois, praticamente no mesmo dia, se a gente for levar em consideração, poucas horas depois de esvaziado ali a área, nós tivemos os policiais que foram até lá, que pegaram todas as câmeras, que pegaram todas as imagens. Essas imagens hoje estão de posse da CPMI, da CPI, dos atos golpistas. E mesmo assim, eles querem insistir em algo absolutamente sem sentido. O ataque não foi lá. A esplanada dos ministérios, aquele local onde ficam os ministérios, é de responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, assim, não dá, né? Não tem salvação, vai ser isso. E eu quero saber a sua opinião a respeito, coloque aqui nos comentários, se tiver algumas perguntas a fazer ou qualquer pergunta também, coloque aqui, a gente responde. E não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? E se inscrever no canal. Todos os dias nós estamos trabalhando para você com muita alegria, sempre levando informação de qualidade. E aí o que a gente pede, dê o like, se inscreva no canal e ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar o nosso trabalho sendo membro do nosso Apoia-se. Estamos aqui há 5 dias do término do mês, precisamos de só mais 2 membros no Apoia-se. Então entre aqui no link do Apoia-se, veja se pode ser você um desses 2 que vai ser o próximo membro do Apoia-se. Você também pode ser membro do nosso canal. Dê essa força, seja membro do nosso canal, tá bom? E a gente pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude com um valor que você puder e, se você quiser, qualquer valor pelo Pix. É o valor que você puder, um valor que não vai fazer falta para você, tá? Um valor pelo Pix, qualquer valor, vai nos ajudar bastante. Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado sempre pela força.